Paz. Aqui quem vos fala é o irmão Kleber, da Igreja Metodista Osleana, com muito orgulho, mas antes de tudo, orgulho de ser filho de Deus, servo do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixo para os irmãos nesse dia uma palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 21 em diante, que diz assim: Tendo Jesus dito isto, perturbou-se em espírito e afirmou: Em verdade vos digo que um de vós me trairá. Os discípulos olharam um para os outros, sem saber de quem falava. Um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado próximo a Jesus. Simão Pedro fez sinal a este, dizendo: Pergunta de quem o mestre está falando. Reclinando este discípulo sobre o peito de Jesus, perguntou: Senhor, quem é? Jesus respondeu: É aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Então, molhando o pão, deu a Judas Iscariotes, filho de Simão. Assim que Judas tomou o pão, entrou nele Satanás. Disse-lhe Jesus: O que tendes fazer, faze depressa. Mas nenhum dos que estavam reclinados à mesa compreendeu o propósito do que lhe dissera. Irmãos, eu quero falar aqui rapidamente, em poucas palavras, de 5 níveis de comunhão que temos com Jesus. Primeiro, nós temos um nível de comunhão de multidão. Uma multidão segue a Jesus. Depois vem um nível de comunhão maior com Jesus, que é onde ele chama os 70 na Bíblia, para fazer a obra dele, pregar o Evangelho. Depois ele peneira e busca os 12 apóstolos. E aí ele vai continua ministrando, fazendo a obra. E ele se separa mais para mostrar mais coisas mais profundas para 3. Chama Pedro, Tiago e João. É onde ele vai lá, tem até a transfiguração. E depois disso ele chama um para ouvir a mensagem, que era João. João, reclinando no peito de Jesus, entende o que Jesus estava propondo naquele momento, falando naquele momento, onde ele disse: Um de vocês vão me trair. Os que estavam longe não ouviu Jesus falar que era o que metia o pão com ele molhado, o que comia com ele do pão molhado. Não ouviram e não entenderam quando Jesus falou para Judas, após dar o pão para ele, falando para ele: olha, vai e faz o que tem que fazer. Não entenderam. Aonde eu quero dizer? Quanto mais próximo de Jesus você estiver, você vai ouvir coisas e vai fazer coisas que muitas pessoas em sua volta não vão entender e nem tem que entender. Mas você tem que saber que Jesus Cristo está te mostrando, está te levando por um caminho de intimidade e de comunhão, falando coisas nos teus ouvidos, e aonde as pessoas não vão estar entendendo, mas você, que está bem próximo de Jesus, vai estar compreendendo. E os discípulos não entenderam, mas Judas e João sabiam. E aí os discípulos perguntam para Jesus, pensam, melhor dizendo, ele deve estar indo comprar, porque era Judas, o tesoureiro, deve estar indo comprar mantimento. Mas Jesus amava tanto Judas que ele não entregou Judas naquele momento. Se ele fala que era Judas o traidor naquele momento, com certeza Pedro iria arrancar a espada, como nós vemos mais para frente, que ele corta a orelha de Malco, ele iria estar fazendo algum tipo dessas atitudes. Mas Jesus preserva a integridade até mesmo daquele homem, demonstrando amor em todos os momentos. Que essa palavra fique no teu coração. Jesus te chama neste momento de pandemia, de coronavírus, ele te chama para você ser um daqueles onde ele vai estar falando com intimidade. Aleluia, falando com intimidade de coisas que só você e Deus, nesses dias difíceis, precisam entender. Não espere profeta de um lado, profeta do outro, mas espere de Jesus. Vá para a intimidade, recline, vai lá aos pés de Jesus, faça como João, chegue bem próximo e tenha essa intimidade. Não deixe os outros falarem de Jesus, não precisa que outros cheguem para ser mediador entre você e Jesus. Você é capaz de chegar diante de Jesus e falar: mestre, o que tu queres? E Jesus vai falar no teu ouvido, no teu coração. Amém? Que Deus abençoe. Fique com essa pequena reflexão. E aqui eu agradeço essa oportunidade. Fique na paz do Senhor Jesus.